Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Eliane e eu faço parte aqui da equipe da Florbela. Hoje a gente trouxe aqui para vocês uma modelagem feita toda na máquina doméstica e que ficou muito bonita. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, vocês vão ver no vídeo a perfeição que ficou essa peça utilizando só a máquina doméstica. Dessa vez eu trouxe na máquina doméstica porque na aula anterior, onde vocês aprenderam a fazer a calcinha dela, que é essa daqui, ó, a gente fez na máquina industrial. Então são duas aulas. Para acessar a aula dessa calcinha aqui, eu vou deixar um card para você. Você vai lá ver bem certinho como a gente fez. Como eu falei, essa foi na máquina industrial, mas também pode ser feita na doméstica. E com o mesmo molde, com apenas duas alterações que eu fiz na modelagem, você vai conseguir fazer o fio dental também. E você sabe o quanto é importante da mesma modelagem você ter os dois estilos. Porque tem cliente que prefere calcinha e tem cliente que prefere fio dental. Então, quando a gente foi lançar essa modelagem, a gente estava com ela preparada só para esse modelo aqui. Só que daí, como eu vi que se eu mudasse dois moldes, né, duas partes, na verdade, desse molde, você já teria o fio dental, a gente resolveu incluir. Então, com a mesma modelagem, né, com o mesmo investimento, você consegue duas modelagens diferentes. Então, é assim, pessoal. Quem quiser adquirir essa modelagem aqui, ela é apenas R$30. Você vai receber na hora e já com a modificação para fazer o fio dental. Então, você consegue fazer essas duas peças aqui, seguindo a aula que a gente deu aqui no canal e a aula de hoje também. E para você adquirir, é só você ir aqui na descrição do vídeo. Tem ali o link para você chamar pelo WhatsApp. Você compra lá pelo WhatsApp, no Pix, no boleto ou no cartão, como ficar mais fácil para você. E você já recebe na hora essa modelagem. Vocês vão ver na aula como ela é prática e simples de fazer. Então eu tenho certeza que você aí vai conseguir fazer essa modelagem fácil. Espero que sim e que você já consiga vender as suas peças por aí, certo? Então agora a gente vai para o passo a passo de como fazer a peça de hoje, que é essa daqui, toda na máquina doméstica. Vamos ver então primeiro a modelagem. A primeira coisa que você tem que cuidar é essa folha aqui, se ela tem a seguinte medida, 10 centímetros por 10 centímetros. Então, vai medir esse quadrado aqui e ele vai ter que ter 10 centímetros tanto aqui na horizontal, exatamente 10, não pode ser menor, e 10 centímetros também na vertical. Isso quer dizer que a sua modelagem vai ser impressa no tamanho correto. Então, imprimiu essa folha, deu o tamanho correto, saiu 10 por 10, aí sim você pode imprimir o resto dos moldes. Eu deixei aqui o mesmo vídeo da modelagem da calcinha, nessa parte do corte do molde. Porque quando você compra uma modelagem, você já ganha outra junta, né? Então, você comprou aqui do fio, você vai receber o da calcinha. Você vai olhar aqui, olha, 140 e 240. Aqui que tem a mudança, o fundo e a parte de trás. Só essas que você vai usar para mudar a modelagem de calcinha para fio dental. Então, aqui eu vou cortar toda a modelagem. Nesse molde, as únicas peças que a gente vai precisar unir é a parte da cintura. O restante é só cortar. Aqui, por exemplo, ó, esse molde que eu cortei é o da calcinha. Todos esses primeiros aqui é os moldes que você vai usar se você vai fazer a calcinha nesse modelo. E os últimos moldes é se você quer fazer o fio dental, que vai ser o da aula de hoje. Eu deixei o mesmo vídeo porque a montagem do molde é tudo igual, então não tem diferença. Tá vendo aqui a letra A? Aqui também tem a letra A. Isso quer dizer que eu tenho que unir essas duas peças. E essa cintura, ela é igualzinha, tanto para o fio quanto para a calcinha. Aí, olha só, é só cortar. Vocês viram que eu deixei um pedacinho de sobra do outro lado, né? É porque lá eu vou colocar a cola para unir com outro molde que tem a letra A. Já estou terminando de cortar ele aqui. Essa parte eu corto bem em cima,
porque o outro eu já deixei a sobra. Então, eu vou unir aqui e assim eu vou ter a cintura que vai servir, como eu falei, para os dois moldes. A gente ia deixar nessa modelagem só a calcinha. Só que como para fazer o fio não tem muitas mudanças, então eu resolvi aproveitar e eu acho que é bom para todo mundo, né? Do modelo X, por exemplo, desse modelo aqui, você já vai ter as duas peças de uma vez só. Se a cliente gosta de calcinha, você tem a de calcinha. Se você gosta de fio, a gente tem a parte do fio. Então, essas aqui é o que eu vou usar se eu for fazer a calcinha, que vocês têm o outro vídeo para assistir. Agora, a gente vai ver as outras peças que a gente vai cortar se você quer fazer o fio dental, que é igual esse verde da aula de hoje. Aqui a parte de trás, ela é dupla, não tem elástico, vocês vão ver lá na aula. Aí, rapidinho também, não precisa colar nenhuma peça. Colou a cintura, né, que era a única necessária. Já para transformar em fio, daí não tem mudança, não tem que colar mais nenhum molde. Então, é isso aí, pessoal. Se você quer fazer o fio dental, você vai usar essas peças aqui. Se você quiser usar a calcinha, vão ser as outras. Aqui, então, é pro fio dental, que é a da aula de hoje. E a mudança entre eles vai estar sempre aqui, ó, na parte de trás, entre a calcinha e o fio dental. E também na parte do fundo. Só essas peças mudam. Então, hoje, a gente vai fazer aqui o fio dental. Vamos, então, cortar o material. Eu vou usar renda, aqui. Vou usar malha 100% algodão pro forro e vou usar também microfibra. Essa calcinha você pode fazer de várias formas, tá? Esse fio dental, né, no caso. A gente pode fazer ele todo de renda, a gente pode fazer assim, ó, cintura de renda, cortando só essa peça lá de renda, e o restante aqui tudo de microfibra, seria uma opção. Se você quiser, você pode deixar a frente de renda e o restante de microfibra, ou tudo de renda. Então, você pode fazer como preferir. Eu vou usar assim, ó, a parte de trás de microfibra e o restante todo de renda. Mas é sempre aí ao seu critério. Se quiser fazer tudo de renda, pode ser. Se quiser fazer alterações, pode fazer. Só a cintura, sim, pela modelagem, é necessário que seja toda de renda. Porque não tem elástico na parte de baixo. A primeira parte aqui que eu tô fazendo, olha só, é organizar os bicos. E isso é muito importante. Os bicos têm que bater certinho um com o outro. Vocês estão vendo que tá bem perfeito, né? O bico da parte de cima com o bico da parte de baixo. Aí, eu posso cortar assim ou da outra forma, não importa. Ou assim. Eu sempre deixo os bicos passando para baixo do molde, tá? Para ficar uma cinturinha um pouco mais larga. Então, eu prefiro fazer assim. Então, tá arrumadinho aqui. E eu vou cortar ele. A renda tem que esticar, tá, pessoal? Essa outra parte importante, eu mostrei um pouquinho lá, mas foi rápido ali pra trás. A renda tem que ter elastano, porque é a parte da cintura e ela tem que esticar. E a gente vai montar assim depois, olha, na hora da aula da costura. Aí... Agora, o fundo, eu tenho que ver aqui o que eu posso aproveitar, né, dessas peças. Aqui, por exemplo, olha só, eu aproveito um pedacinho que ficou ali bem estreito, né, pra ajudar na parte do fundo. E olha, como eu mostrei, o sentido em que tem que esticar o fundo da calcinha. Olha só, foi. Vamos ver aqui como eu posso cortar as próximas peças. Olha aqui, a renda estica dessa forma. Da outra forma, ela estica muito pouco. Então, se eu cortar assim, não vai dar certo, porque ela tem que esticar na hora que a pessoa vestir, esticar para cima, senão a calcinha fica muito baixa. Então, olha só, vocês vão ver que no molde tem uma flechinha mostrando o sentido em que tem que esticar a peça, tá bom? Então, você segue ela.
cortei a frente, né, cuidando bem certinho a forma de esticar. Agora vamos ver aqui o forrinho, que é 100% algodão. A gente coloca o vídeo um pouco mais rápido, tá? Para não ficar tanto tempo nessa parte aqui. Mas olha só, tem o sentido do fio, tem tudo certinho ali no molde. Quem já tá acostumado a cortar, né, sabe como que é. Aí, então, uma das partes do fundo que é o 100% algodão. Esse material eu já não uso mais. Agora eu vou cortar a parte de microfibra. Eu olho aqui o sentido do fio, eu vou mostrar pra vocês. Eu puxo o tecido e eu consigo ver que o fio do meu tecido tá assim, ó, nesse sentido. Então, quer dizer que esse molde tem que ser cortado dessa forma. Os nossos moldes vão ter ali a peça sempre mostrando, né, quando é de microfibra ou de cotton, qual o sentido do fio que você tem que cortar. Aqui, então, a parte das costas. Eu preciso 2 partes iguais, tá escrito no molde também. Olha ali, 2 vezes de microfibra e com dobre. Quem quiser pode fazer essa parte de renda também, sem problema nenhum, tá bom? Eu acho que a microfibra fica mais confortável por ser um fio sem elástico, mas fica a seu gosto. Então, estão aqui, ó, todas as peças pra gente fazer o fio dental. Agora, a gente vai pra máquina de costura. E esse daqui a gente vai fazer aqui tudo na máquina doméstica, tá? Todo ele na máquina doméstica. Então, vamos começar montando aqui a parte da frente do fio. Olha só, eu vou colocar a parte da frente com o fundo e aqui o forro junto, as 3 peças juntinho. E para fechar, eu vou passar uma costura reta. Não precisa nada demais, tá? Não precisa reforçar essa costura, só uma costura reta normal já vai resolver. Cuida no final, tem que bater certinho também. Vou mostrar pra vocês o quanto a gente tem que costurar, olha só. É dessa forma. Agora, eu vou dar uma leve cortadinha ali na lateral. Aqui, ó, mas é bem pouquinha coisa mesmo, porque eu vi que ficou um pouquinho ali, uma diferença, tá? Mas aí vai depender da costura que você vai fazer. Então, aqui já tá feito, montada essa parte. Agora, a gente vai pôr o elástico, certo? Aqui eu tô usando um elástico de 16 milímetros de poliamida, como sempre. E eu vou pôr esse elástico usando a máquina doméstica no zigue-zague 3 pontinhos. Eu coloco o elástico ali, então. Vocês podem ver que eu coloquei, né, o fundo da calcinha dentro do elástico. Regulei o ponto, né, que eu saí da reta pro zigue-zague. E é assim que eu faço, olha só. Eu pego, puxo só um pouquinho o elástico, pessoal. Tem que puxar pouco, senão a calcinha fica torta, não fica legal. Para as fotos também não fica bonitas. Então, você tem que puxar só um pouquinho do elástico. Aí, e aqui é bem rápido. É só pegar, coloca a renda, né, dentro do elástico e puxa um pouco o elástico. Não puxem a renda quando você tá costurando aqui. Senão a calcinha fica cheia de ondas, cheia de voltinhas, fica toda torta. Feito de um lado já. Olha que bonitinho que fica. Agora eu vou pôr o elástico do outro lado também, da mesma forma. Começando agora pela essa parte ali, ó, pela mais larga. Uma vez a gente começa pelo fundo, outra pelo outro lado, para poder fazer certinho. Então, olha ali, puxo bem pouquinho. E no início, você pode ver que eu dou uma puxada até com a linha lá atrás, para dar uma ajuda na máquina, vamos dizer assim.
Eu sempre faço isso para que não corra o risco de estourar ponto, esse tipo de coisa. Mas eu só puxo lá atrás, na parte que já tá costurada, né? Aqui na frente, eu só puxo o elástico mesmo. Já estamos chegando no final. Pronto. Então, a primeira parte que tem que ser posto o elástico já tá aqui. A parte da frente, olha por dentro, por fora, como fica perfeito. Tá, vamos continuar então. Aqui a parte de trás, ela é dupla sem elástico. Eu vou colocar o lado direito do tecido contra o lado direito. Ó, lado direito, eu coloco um contra o outro, porque eu vou costurar aqui no avesso. Tô mudando o ponto da máquina para reta. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, passar uma reta. Se você tem overlock, você vai passar aqui direto ao overlock e só isso já vai ser o suficiente, tá bom? Já no nosso caso, como é máquina doméstica, eu comecei a costura. Aí deu uma saidinha ali, mas já comecei a costura de novo. E agora, o que que eu faço para não estourar o ponto? Eu estico um pouco o meu tecido. Porque daí na hora que a pessoa vestir, o tecido vai poder esticar e não vai estourar. Essa parte aqui é bem importante quando você está usando a máquina doméstica, tá bom? Puxar, né, esticar um pouco o tecido para que não arrebente o ponto. Não pode esticar um monte também, senão fica tudo frouxo os pontos, certo? É só um pouco. Ó, pode ver ali, olha, que eu puxo um pouco. Assim, na hora que a pessoa vestir, né, não vai estourar. Aí, como que ficou? Agora, para garantir que vai ficar bem resistente mesmo, eu vou passar também um zigue-zague. Eu tô fazendo aqui a mesma função que a overlock faria, né, quando a gente costura só com a overlock. E não importa que, olha ali, ele fica meio esticadinho, tá? Mas isso não tem problema nenhum, porque depois tudo isso aqui vai ficar pra dentro, não vai aparecer quando a gente terminar a costura. Olha, então eu dou também aquela leve esticadinha para fazer o zigue-zague, para também garantir que a pessoa vai vestir, né? E não vai estourar ponto. Aí, então olha aqui, ó, dá para esticar um pouco, olha só, e não estoura. Na sequência, eu vou pegar, vou fazer assim e vou dar um cortezinho nas duas pontas. Um corte aqui, a outra acabou não gravando, pessoal, mas é o outro lado, tá? Eu tô dando o mesmo cortezinho. Aí, eu encaixo a parte que eu já pus o elástico aqui dentro. Olha só. Aqui tem que arrumar bem bonitinho, bem ajeitadinho, embora não vá ficar aparecendo mais, a parte de dentro vai, vocês já vão ver. Aqui, ó, eu tô pegando aqueles cortezinhos que eu fiz e deixando o elástico bem certinho nele. Quem já segue a gente já viu isso em outras aulas nossas. Aqueles cortezinhos que eu fiz, o elástico ficou bem certinho nele. Aí, agora, eu só passo uma costura reta aqui. Uma reta, se possível, aí com retrocesso, tá? Para garantir que não vai abrir. Isso aqui é a parte do fundo, é embutido. Se chegar a abrir, depois não tem como você voltar e arrumar depois da calcinha pronta. Quer dizer, tem, mas é bem demorado. Então, olha aqui como que ficou por fora. Olha que perfeito. A parte do fundo ali embutidinho. E olha só, não aparece, né, a costura lá de dentro. Então, do lado de dentro do fio. E aqui a parte de fora. Agora, eu vou passar uma reta aqui, só para ele não correr o risco de torcer,
tá? De ficar meio torto a parte de trás. Então, eu passo uma reta simples, uma reta grande, não vai influenciar em nada essa costura que eu tô fazendo agora. Ela só vai facilitar o meu serviço depois. Se eu tivesse aqui com overlock, eu passaria uma overlock aqui. Ela daria um acabamento melhor por dentro, mas podem olhar que ficou bem bonitinho também. Então, depois, né, eu vou fazer um zigue-zague, vocês vão ver lá pra frente e vai ficar bem bom. Olha só como está por enquanto. Vamos, então, preparar a cintura agora, porque a base do fio já tá aqui prontinha. Então, deixar pra lá e vamos aqui pra cintura. Eu vou colocar primeiro, olha só, o lado direito contra o lado direito da renda. Vou pegar a frente e vou fazer aqui uma costura reta primeiro. Se você tem overlock, você vai passar o overlock aqui. Você pode seguir daí a aula lá da calcinha que a gente fez. Mas, né, vamos fazer essa aqui todinha na máquina doméstica. Aí, fiz uma costura reta. Agora eu vou passar um zigue-zague simples. Essa parte que eu tô fazendo aqui vai ser a parte da frente do fio dental. Pronto, já tá feito também. Mostrar pra vocês como que ficou. Olha aqui. E por fora vai ficar dessa forma aqui. Feito isso, eu vou pôr o elástico na cintura do fio. Também o mesmo elástico de poliamida, igual a gente usou antes. Agora, eu tenho que passar novamente o ponto pro zigue-zague 3 pontinhos, porque é mais garantido que não vai estourar. Aí, olha só, puxa um pouco o elástico, já resolve, não precisa puxar um monte. Aí, puxo só um pouquinho e vou continuando. Zigue-zague 3 pontinhos, olha como ficou por dentro, por fora, bem bonitinho de novo. Essa parte aqui não tenho o que explicar, então eu vou deixar vocês só assistindo enquanto eu termino de pôr o elástico na cintura. Já estou chegando aqui no final da cintura. E o que a gente tinha que pôr elástico já tá posto, não tem mais o que pôr elástico. Aqui na sequência, agora eu vou costurar a parte de trás, tá? Eu vou unir as partes de trás da cintura, cuidando bem certinho a parte do elástico. Olha ali, ó, bem juntinho. E, como antes, a primeira coisa que eu vou fazer é uma costura reta aqui, cuidando bem certinho a parte do início e do final da minha costura, porque tanto o elástico lá em cima quanto a renda aqui embaixo tem que bater certinho, porque senão a calcinha vai parecer meio torta no acabamento, quando a pessoa vê ela pronta. Aí, aqui só uma costurinha reta. Olha aí como que fica. Bem assim, ó.
Pode ver que bate bem certinho lá em cima e aqui embaixo também. Como bateu certo as costuras, agora eu vou cortar aqui e vou fazer aqui o zigue-zague simples para imitar a minha costura de overlock. É lógico que não fica igual, mas é a que você vai usar para substituir. Então, tô mudando o ponto ali para zigue-zague e agora eu vou fazer ele aqui. Aí, feito. Tá, então, cintura pronta. Agora, a gente vai fixar a base na cintura. E vamos fazer isso primeiro na parte da frente, cuidando isso daqui, ó. Tá vendo o biquinho aqui? Ele tem que ficar bem centralizado, pessoal. Independente, né, se vai ter um bico grande, igual essa aqui da minha renda, ou se a sua é um bico mais pequenininho, tem que ficar bem centralizado. Então, arrumei aqui, vou colocar um alfinete para fixar o meio, para hora que eu colocar ali na máquina não escorregar. E eu vou passar aqui, gente, uma costura reta. Vou costurar aqui, então. Depois eu vou mostrar pela parte de dentro também, tá? Para vocês verem como que sobrou, quanto sobrou de renda lá pra dentro. Mas é isso daí, ó. Pega aqui. E vai passando simples, uma costura reta, depois a gente reforça, tá bom? E até o seguinte, se acontecer de ficar torto, né? Só uma costura reta é mais fácil de você desmanchar. Aí, vamos ver como que ficou. Ficou aqui, ó, da maneira que eu precisava. Então, essa parte de fora e olha dentro como que fica, o tanto que eu passo ali pra cima. E a frente, eu vou ter que passar mais uma costura por causa do bico, tá? Depois eu mostro pra vocês. Mas vamos aqui, então, finalizar. Já que ficou correto, eu vou finalizar a fixação aqui dessa parte. E agora é com o zigue-zague simples também. O zigue-zague, né, normal, básico. Tô passando tudo aqui para dar um acabamento da renda, para fechar ali a sobra que ficou da renda, né, com o zigue-zague. Aí, ó, como que fica. E aqui por fora. Tá vendo essa sobra aqui, ó? Como esse bico é bem grandão, eu vou ter que passar uma costura para fixar ele, porque senão quando a pessoa vai vestir, esse biquinho aqui ele vai subir. Então, essa parte aqui vai depender muito da renda que você tá usando, tá? Se for uma renda de bico pequeno, você não precisa fazer essa costura aqui. Mas, como a minha, né, tem um bico grande, eu tenho que fazer. A gente sempre tem que pensar na peça, principalmente quando a pessoa vai estar vestido com ela. Então, eu já sei que se ela vestir e esse bico estiver solto aqui, não vai dar certo. Então, eu passo aqui uma costura reta e já resolvo o problema agora. Pronto. Agora já tá fixado a parte da frente. Olha aí como ficou bem certinho. Terminado a parte da frente, a gente tem que fixar a parte de trás da calcinha. Aqui, então, é essa parte que a gente vai costurar agora. Tô aqui na parte de trás. Aqui, ó. O que que a gente tem que cuidar? Essa costura aqui de cima, olha ali, tem que ficar essa costura junto com essa outra aqui de baixo. Tem que ficar reta as duas. Tanto a costura que eu fiz antes na cintura, como a costura da parte de trás ali do fio duplo. Não pode deixar uma pra cá e outra pra lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é a mesma coisa que eu fiz na frente. Eu vou passar uma costura reta, pra ver se fica certinho, se fica bonitinho. Se der certo, eu continuo o acabamento, senão eu desmancho. Aí, feita a costura reta. Vamos ver como ficou, se vai dar certo ou eu tenho que mudar.
Deu certo, tá? Do jeito que eu precisava. Olha por dentro o tanto que passou para dentro da renda. Então, agora eu vou fazer aqui um zigue-zague simples também para dar o acabamento perfeito por dentro e não correr o risco de abrir. Então, é zigue-zague simples. Vou fazer a costura aqui, depois eu mostro para vocês de perto, tá bom? Mas é assim, para que o que ficou para cima da reta não fique virando lá por dentro, para ficar fixo mesmo, sabe? Não correr o risco de descosturar. Então, esse zigue-zague, ele dá aquele acabamento bem legal mesmo. Se você tem a galoneira, você pode até fazer com a galoneira, só que você vai costurar pelo lado direito do tecido, né? E não igual eu tô costurando aqui, que é pelo avesso. Então, vai depender muito da máquina que você tem. Aí, ó, já fiz. E olha como ficou. O tamanho do ponto ali não importa muito. Se quiser fazer um ponto maior, pode fazer, tá bom? Tem que ver sempre como ficou por fora. Pode ver que ficou tanto bom na frente como atrás também. Feito todas essas montagens, agora a gente vai para o acabamento da peça. O primeiro lugar que eu vou acabar aqui é aqui atrás, na emenda do elástico. E os meus acabamentos, pessoal, eu faço com zigue-zague simples. Mas quem não tiver, pode usar também a máquina reta. Mas senão eu faço um ponto de zigue-zague pequenininho. Para garantir que não vai abrir lugar nenhum. Faço também aqui atrás. Essa calcinha aqui, ela tem vários acabamentos, tá? Tudo onde a gente juntou, né, tanto atrás como a frente, ali no mesmo lugar, tem que fazer o zigue-zague ou costura reta com retrocesso. Como sempre, eu prefiro o zigue-zague. Eu acho que ele deixa mais bonitinho, mas você que vê. Porque se você tem uma travete, por exemplo, de fazer acabamento, né, a máquina própria para acabamento, o acabamento é zigue-zague. Lá ela é um zigue-zague pequenininho que faz. Feito aqui, então, a parte de trás. Olha onde eu fiz a costurinha. Tirar aqui a linha para vocês verem de perto. Então, olha ali, ó. E olha por dentro. Esse zigue-zague ali vai deixar a minha peça garantida que não vai abrir. Mesma coisa eu fiz na cintura. Parte de trás feito o acabamento, agora eu tenho que fazer o acabamento na frente também. Ali é onde o elástico parou. Tá? Você vai fazer o acabamento praticamente na ponta do elástico ou muito próximo da ponta. Vou fazer aqui também, depois eu mostro pra vocês como que fica. Feito de um lado, tem que fazer do outro também. Aí, zigue-zague simples. Abrir tudo aqui, todas as costuras. Mostrar pra vocês como que ficou. Tá aqui por fora e por dentro. Aqui, tá? Feito, então, esse acabamento, agora falta só o lacinho. O lacinho pode ser fixado ou com uma costura reta ou com zigue-zague. Eu gosto de colocar para esse modelo bem aqui, ó, bem no meio. Espero que vocês tenham gostado desse modelo, pessoal. Ele é muito bonito, bem tranquilo para fazer também. Agora, né, vocês já têm a aula aqui para fazer tanto o fio na aula de hoje, como a calcinha na outra aula. Vou mostrar mais de perto aqui os detalhes para vocês. Na peça pronta, ainda tá com um pouquinho de linha por ali, mas olha só, a frente, a parte de trás, né, todos os acabamentos. Espero que vocês tenham gostado, então, dessa aula e agora já consigam fazer o fio ou a calcinha nesse estilo. Aguardo vocês na próxima aula aqui do canal.